Oi, gente. Então, gente, nesses 4 ou 5 dias, eu acho que eu não fiz vídeo nenhum, eu não consegui ler o suficiente como eu gostaria deste livro aqui que nós estamos comentando, porque eu recebi os originais deste outro aqui, ó, Histórias Vermelhas Demais para Roupas Brancas, que eu até já comentei e publiquei um comentário no Instagram sobre esse livro aqui, daquele nosso projeto Primeiras Impressões, que eu participo, da editora Lard. Então, esse livro aqui que a gente está comentando, eu consegui, por enquanto, só até a página 55. Mas tem bastante coisa que eu achei interessante e, de certa forma, se não fosse trágica, seria cômica, para comentar com vocês. Mas antes disso, eu quero agradecer muito vocês que têm curtido os vídeos, que têm visualizado, que têm comentado. Quero dizer que nos próximos vídeos, quando eu voltar para casa, agora ainda estou em uma das minhas filhas, quando eu voltar para casa eu vou fazer aquele inscrito top, que, como eu já disse, provavelmente será o Augusto, pelo que eu olhei assim por cima, sem contar um por um. E vamos ver se alguém conseguiu empatar com o Augusto. Se alguém empatou, eu também vou presentear com um livro. Falando nisso, eu quero dizer para vocês, fiquei muito contente que uma aluna, agora eu não vou dizer ex-aluna, porque ela me corrigiu, ela disse: professora, ninguém é seu ex-aluno, todo mundo continua sendo seu aluno e aluna, porque a senhora continua dando as suas aulas e a gente continua acompanhando. Eu fiquei muito feliz que ela me corrigiu e disse que não é mais para dizer ex-aluno ou ex-aluna, é para dizer aluno ou aluna. Quer aparecer aqui, Eugênio? O Eugênio está aqui me espiando, ainda de pijama, de camiseta do Inter, porque ontem o Inter ganhou, não sei de quanto, do Santos? 7-1. De 7-1 do Santos, então ele está aqui bem exibido, porque a avó é gremista, né? Ele é o único colorado da família, por parte de avó materna, que sou eu, o único colorado da família. Então tá todo bobo aqui. Mas como eu ia dizendo para vocês, gente, então essa minha aluna disse: professora, não pode dizer ex-aluna, nem ex-aluno, a gente vai ser sempre seus alunos. Fiquei muito feliz. E outra coisa que ela disse, que deve ser verdade, porque ela é inscrita num monte de canal literário e ela lê muito, e ela disse: a senhora ainda tem que dizer, estou falando do canal que mais distribui livros gratuitamente pelo Brasil todo. Eu fiquei muito feliz, porque eu realmente acompanho alguns canais, não vejo todos os sorteios, mas como eu não sou muito de redes sociais, eu não acompanho muitos canais, eu não sabia assim o quanto o nosso canal distribui livros pelo Brasil afora. Fiquei muito feliz, muito satisfeita. Então, quem acompanha o canal, quem é inscrito no canal, quem já foi sorteado, inclusive mais uma vez, sabe que realmente o nosso canal distribui bastante livros. E falando em distribuir bastante livros, independente do auxílio das editoras, agora minha meta é distribuir cada vez mais, já que vários de vocês têm feito Pix de apoio ao canal, cada vez cresce mais. E como eu digo para vocês, gente, eu fiquei muito feliz com uns Pix gordinhos que eu recebi, mas assim, ó, não precisa ser mais do que Pix de R$1, R$2, R$5, tá? Pode ser R$1, R$2, R$5, R$3, sei lá quanto. Claro, quem fez mais, eu estou muito agradecida, porque cada vez a gente vai comprar mais livros e distribuir mais. Mas como eu disse para vocês, nosso canal não tem fins lucrativos e os livros eu vou continuar distribuindo igual, com ou sem Pix, como a gente sempre fez, tá?
mas agradeço os Pix que enviaram. Desse livro aqui, da Rafaela Oliveira Aparecido, eu vou fazer uma resenha numa outra oportunidade, quando eu estiver lá em casa, tá? É um livro muito bom, eu amei a leitura e recomendo. Outro dia eu faço a resenha. Agora, enquanto eu estou aqui na minha filha, Eugênio, já que está aqui, pega para vó. Como eu estou aqui na minha filha, vamos continuar neste aqui, Uma Mente Brilhante. Bom, como a gente viu no vídeo anterior, esse livro aqui trata da história do grande matemático que foi prêmio Nobel, o John Forbes Nash, que era conhecido pelos seus colegas, pelos seus professores, pela própria jornalista como Nash. Então, esse livro mostra assim, o quanto a genialidade e a loucura muitas vezes andam de mãos dadas, andam juntas, porque o Nash foi um brilhante aluno, desde criança ele era inteligentíssimo, ele já sabia fazer experiências, inclusive de construção de bombas, quando ele ainda era uma criança. Claro, bombas caseiras, etc., né? Artefatos caseiros, mas com uma grande proporção de funcionamento, com uma grande capacidade de funcionamento, com grande potencialidade esses eventos que ele fazia. Eu achei uma coisa muito interessante, que eu até me identifiquei com ele, não na genialidade, viu, gente? Senão vocês vão pensar, ué, a professora tá meio doida, tá se achando gênio. Não, não na genialidade. Eu me identifiquei numa coisa que ao mesmo tempo é trágica e ao mesmo tempo é cômica. A mãe dele identificou que ele era uma criança diferente, vamos dizer assim, porque embora o primeiro colapso, como chama aqui no livro, que seria a primeira crise dele de loucura, tenha acontecido lá por volta dos 30 anos, 30, 31 anos, desde pequenininho ele mostrava que ele tinha algum problema, porque ele não gostava de interagir com as outras crianças, ele gostava de ficar quieto no canto dele, ele preferia leituras a brinquedos e tal. Então, como a mãe identificou muitos traços meio que diferentes no filho, a mãe teve a ideia, porque a mãe observou que o filho era inteligente, a mãe teve a ideia de ensinar ele a ler aos 4 anos, para, de certa forma, compensar o jeito estranho que ele era. Então, eu digo para vocês isso que eu me identifiquei, porque não pela genialidade dele, nem pela inteligência, mas porque quando eu era criança, como vocês já sabem, que acompanham o canal, eu já contei, eu era uma criança muito doente mesmo. Meus parentes e meus amigos lá do tempo da infância, sabe, eu tinha muita alergia na pele, feridas horrorosas, feridas que abriam, feridas que fediam, e eu tinha muita asma. Então vocês imaginam uma criança muito magricelinha, com os olhos afundados, com o peito, com o peitinho, né, porque eu era criança ainda, assim, eu digo com o peitinho porque eu era magricelinha, eu perdia muito sangue pelas feridas, eu não respirava direito, então com essa parte aqui do peito afundadinho também, os olhos afundadinho, o rosto cheio de ferida, a boca roxa por causa da asma. Então a minha mãe, para compensar tudo isso, ela mesma dizia, porque eu tive uma mãe narcisista e bem grossa, bem fria para dizer as coisas. Então ela mesma contava, mas dentro dessa frieza, dessa grosseria dela e até de certa crueldade que ela tinha comigo, ela me fez uma coisa ótima, que ela me ensinou a ler. Então ela contava para os outros, a Márcia é muito feia, é horrorosa, é fedorenta, mas daí eu, observando ela, eu vi, essa guria é inteligente, essa criança, para alguma coisa ela vai se prestar. Eu vou ensinar ela a ler, pelo menos isso ela vai ter. E ela me ensinou a ler com 4 anos, e com 4 anos eu aprendi rapidamente. Então ela também
nos consultórios e para os outros parentes, como ela era muito narcisista, ela aproveitava para se exibir, porque eu ia lá, eu era mais feia, segundo ela, eu fedia, eu era mais horrorosa, e daí, quer sentar aqui, Eugênio está sentado na minha frente olhando o vídeo. E daí ela dizia no consultório, quando perguntavam assim, ai, mas ela já sabe ler, tão novinha, e ela dizia sim, ela já sabe ler e já sabe fazer as 4 operações de matemática, ela multiplica muito bem, ela divide muito bem, e o pior é que eu sabia. Então, o que eu identifiquei ali? As duas mães. Não que a mãe do Nash fosse narcisista, porque eu não sei se era ou se não era, porque até onde eu li do livro não deu para identificar. Mas as duas mães que pensaram, meu filho é estranho, meu filho é especial, o que nós chamaríamos hoje, meu filho é de inclusão, então eu vou fazer alguma coisa para compensar isso nele. E o que eu vou fazer? Ensinar ele a ler, para ele saber as coisas antes dos colegas, pelo menos uma coisa, uma vantagem ele vai ter. Então isso é que eu identifiquei assim. Claro, o Nash era estranho, era diferente porque ele era um gênio, o que veio a ser comprovado ao longo da vida dele. Eu era estranha, era diferente só pelo fator físico, só pelas doenças físicas decorrentes de alergia, que hoje também alguns médicos dizem que a alergia também é uma doença autoimune, né? Que o próprio organismo da gente luta contra a gente mesmo. Uma coisa meio estranha, né? Só vinha saber que doença autoimune também, eu ouço falar em doença autoimune, porque agora nos últimos meses, nem vou dizer no último ano, eu passei a ter crise de reumatismo também, e daí eu vi que reumatismo é uma doença autoimune, que também é muito, quem tem muita alergia como eu é acometida, etc, etc. Então o que eu achei interessante foram as mães. E seguindo, então a gente vê que o Nash, né, o John Forbes Nash, ele desde criança ele foi muito estranho, às vezes ele era muito cruel até, no sentido de certa forma, sutilmente dentro da inteligência dele, ele tentar até humilhar ou assustar os colegas dele da mesma idade com os experimentos dele. Depois, quando ele estava no que hoje a gente chama ensino médio, o professor de química contava que mal botava o problema ali no quadro, né? No tempo que era tudo no quadro, não davam as folhinhas prontas como hoje, nem tinha ali, né? No computador, no notebook, na internet, no celular, sei lá. Botava o problema no quadro, ele mal estava terminando o problema, o Nash ficava olhando fixo para o quadro e já dava resposta. Ele nunca precisava usar caderno para dar nenhuma resposta, isso já no ensino médio. E quando ele precisou usar caderno, aí isso a gente era bem diferente, aí dá para ver o gênio e a pessoa comum que só tem uma doença física. O Nash, quando ele entrou na escola já sabendo ler e escrever, e de certo, como minha mãe dizia em relação a mim, ele muito mais, né, porque esse é um grande matemático, a fazer as 4 operações. Só que o Nash tinha um caderno horroroso, uma letra horrorosa, ele era muito indisciplinado quando criança em relação aos que os professores diziam. Os professores queriam que copiasse, ele não copiava. Quando ele copiava era uma letra horrorosa que ninguém entendia. Ele não se organizava no material dele. E já eu, não gênia, eu simplesmente uma criança que a mãe ensinou a ler aos 4 anos, tudo bem que quando eu ingressei, outra coisa que a mãe do Nash exigiu, e a minha mãe exigiu também em relação a mim, o Nash vai pular 1 ano, ele não vai entrar no 1º ano porque ele já sabe tudo. Minha mãe também exigiu isso na escola, então eu entrei no 2º ano. E realmente minha mãe tinha me ensinado tanta coisa que, sem exagero, gente, eu acho que eu fui até o 4º ano, assim, ó, sem precisar aprender nada novo.
porque tudo a minha mãe, pelo menos em relação a português e matemática, já tinha me ensinado. Mas em relação, voltando, o Nash tinha a verdadeira, assim, pavor das regras da escola. Nada ele queria cumprir, desde que ele ingressou na escola. E eu não, né, ao contrário do Gênio, eu adorava ter o caderno bem caprichado, completo. Tudo bem que a minha letra foi misturada, letra cursiva com letra bastão, porque eu já vou terminar o vídeo, porque já vai parar aqui. Mas é isso que eu tenho que falar sobre o Nash, tá? Eu falei então até o ensino médio e na próxima a gente continua, ok? Eu posso dar tchau? Pode dar tchau aqui ligeirinho. Tá, gente? Eu queria só dizer que o Nash era um gênio e eu, por acaso, por ter uma mãe parecida, também aprendi. Eu jurei que disseram, tá acabando ali, ó, uma coisinha, mas eu acho que já tá acabando mesmo, tá? E o Eugênio me confirmou que tá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, e se inscreve no meu canal Eugênio 6562. Isso mesmo. Se inscreve no canal do Eugênio.